Olá, eu sou João e este é o 1049, o podcast do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. No dia 1 de dezembro de 2019, uma intervenção policial em uma festa de rua em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, levou à morte de 9 jovens entre 14 e 23 anos. Desde então, o CAF-Unifesp acompanha o caso junto com o CONDEP e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A partir de agora, o 1049 abre seu espaço para uma série especial de 6 entrevistas que a pesquisadora Desirê Azevedo fez com alguns dos familiares das vítimas. Convidamos todas as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a vida desses jovens e apoiar suas famílias na luta por verdade e justiça. Próxima estação. Liberdade. Olá, João. Olá, ouvintes. Eu queria começar agradecendo ao podcast 1049 por abrir espaço para essa série especial de entrevistas. Nesses episódios, nós vamos ouvir familiares dos 9 jovens mortos na operação policial realizada no dia 1º de dezembro de 2019, no Baile da 17, em Paraisópolis. O Matheus tinha 23 anos, o Bruno Gabriel 22, o Eduardo 21, o Gabriel 20 anos, a Luara Vitória 18, Marcos Paulo, Denis Henrique, Denis Guilherme tinham 16 anos e o Gustavo apenas 14. O baile é uma festa de rua já tradicional na favela e famosa por reunir adolescentes e jovens de toda a cidade de São Paulo, mas especialmente das periferias. E as incursões policiais são parte da experiência cotidiana dos bailes também. Mas naquela madrugada, segundo contam moradores e testemunhas, a polícia militar iniciou uma ação especialmente truculenta. Foram usados cacetetes, bombas, balas de borracha e gás de pimenta. E não se sabe ao certo quantas pessoas ficaram feridas. A ação aconteceu como um cerco na rua principal do baile. Os frequentadores, que naquela noite seriam por volta de 5.000, foram confinados em um trecho que não mede mais do que 110 metros e tentaram usar então 2 vielas para fuga, onde acabaram comprimidos uns contra os outros. Em uma das vielas, os 9 jovens não resistiram à pressão e morreram por asfixia mecânica, ou seja, sem conseguir respirar. Esses fatos se tornaram objeto de um inquérito que apura o dolo dos policiais envolvidos. Mas inicialmente houve uma movimentação para que fosse diferente. De um lado, setores da sociedade procuraram legitimar a ação, através da desqualificação das vítimas. A sua presença no baile foi usada como forma de lançar sobre os jovens a pecha estigmatizante que costuma ser associada aos territórios e às manifestações culturais periféricas por um discurso racista e conservador que, infelizmente, tem capilaridade no senso comum. De outro lado, um primeiro momento da apuração dos acontecimentos esteve muito preso à versão dos policiais envolvidos, que registraram não somente que a ação no baile tinha decorrido de uma troca de tiros com 2 homens em uma motocicleta, como alegaram que as mortes tinham resultado de pisoteamento. Nessa versão, elas teriam sido causadas pelos próprios frequentadores, enquanto a polícia era vítima de uma ação de resistência armada. Como o caso está em andamento, eu gostaria de mencionar apenas 2 questões que chamam a atenção. A primeira é lembrar que a ação se deu nos marcos da chamada Operação Pancadão, que tem o aval do governo do estado, mas sobre a qual a sociedade não tem muita informação. Nós não sabemos exatamente os seus objetivos e, principalmente, não temos dados sobre a sua efetividade. Não sabemos junto a quais setores o poder público definiu pela realização dessas operações, tampouco que setores da sociedade ele imagina que sejam os seus beneficiários. Por outro lado, não conhecemos que soluções alternativas o governo imagina para o lazer dos jovens periféricos. A segunda questão é que a justificativa para o início da ação é a resistência à ação policial, que tem o histórico de ser muito eficaz no sentido de levar ao arquivamento das investigações, como mostram diversas pesquisas. Para a gente ficar com dados mais recentes da cidade de São Paulo, eu indico a pesquisa chamada Letalidade Policial e Respaldo Institucional, que foi realizada em parceria por uma equipe do Departamento de Sociologia da USP e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Estado. Bom, feita essa contextualização, eu convido os ouvintes a conhecer a história desses jovens e das suas famílias através dessa série especial de entrevistas. Elas nasceram da preocupação das próprias famílias em manter viva a memória dos jovens e lutar por justiça.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 11 de junho e 22 de julho de 2020, ao longo de uma série de encontros coletivos, sempre virtuais em razão da pandemia do novo coronavírus. Neles, algumas das mães e irmãs, além de um pai e um irmão dos jovens, se uniram para ouvir as narrativas uns dos outros. E esse formato foi concebido por eles mesmos. A nossa ideia com essas entrevistas é dar corpo, cores e sentimentos às suas memórias para fazer com que a gramática dos afetos também possa tomar parte no processo de construção dessas mortes como uma perda coletiva. Nesse primeiro episódio, então, nós vamos ouvir a Adriana Regina dos Santos e a Fernanda dos Santos Garcia, que são a mãe e a irmã do Denis Guilherme dos Santos Franca. Além de nos permitir conhecer um pouco mais sobre a personalidade em formação do Denis, elas nos falam sobre a família como patrimônio afetivo e vínculo de resistência da mulher preta. Evidenciam como as desigualdades raciais e sociais desafiam suas maternidades e detalham a dureza do trato estatal às famílias vítimas de violência policial. É uma narrativa sobre amor e luta contra o silenciamento. Eu passo a palavra então à Adriana e à Fernanda para que elas comecem nos contando quem é o Denis Guilherme. Eu sou a mãe do Denis Guilherme, o jovem que foi, como que eu posso dizer, qual seria a palavra? Assassinado, né? Que em nenhum momento eu penso que foi pisoteamento. Mas para falar do Denis, eu queria só abreviar uma coisinha só, fala de mim, né? E o de mim é assim, eu sou uma pessoa que eu fui cuspida no mundo, sem pai, sem mãe, mas Deus me abençoou tão grandemente que me deu tudo que eu almejava, uma família. E essa família eu conquistei, assim, com bênção divina. O Denis, para mim, assim como todos os outros, eu tenho um filho de 32 anos, tenho a Fernanda com 27, o Denis que tinha 16 e o Lucas que tem 10 anos agora, né? Há um tempo atrás eu falava assim, meu Deus, eu tenho 4 filhos. Como assim? Porque é minha família, é tudo que eu não tive. Tudo que de melhor eu tive foi eu que conquistei. Foi Deus que abençoou e foi os meus filhos. E o Denis, desde que nasceu, Nossa, o Denis, quando ele nasceu, para mim era um sentimento assim, como ganhar na Mega Sena. Foi o que eu senti. Falei, nossa, eu ganhei na Mega Sena, não acredito. E ele foi crescendo, cada dia mais bonzinho, cada dia um ser humaninho super do bem, um menino muito, muito educado, muito meigo. Todo mundo que conhecia ele, a primeira coisa que falava, nossa, ele é tão bonitinho, ele é tão educado, ele é tão bonzinho. O Denis, antes, quando tinha passeio na escola, e custava R$ 80, né, que isso não sai da minha cabeça. E chegava o dia do passeio, ele, mãe, não vai ter aula que vai ter passeio. Eu, Denis, por que você não foi no passeio? Ah, mãe, eu não queria ir. Aí toda vez que tinha passeio era a mesma conversa, né? Ah, mãe, não quero ir, não queria ir. Aí a Fernanda, né, que a Fernanda sempre conversou mais, né? Mas, Denis, como assim? Por que você não vai? É tão gostoso o passeio da escola, por que você não participa? Aí ele falava assim, Fê, R$ 80 o passeio, você acha que eu pedi R$ 80 assim para mãe? Sabe? Ele era um menino muito, muito do bem, o Denis, assim, falando assim, parece que a gente passou maus bocados na vida. Não. Deus abençoou tão grande a minha vida que nunca dei arroz com ovo para meus filhos, porque não tinha outra coisa. Eles nunca andaram descalços, nunca andaram mal vestidos, sempre tiveram, na medida do possível, tudo que deu. E, no entanto, o Denis tinha um sonho. O sonho dele era me dar orgulho. E ele, com 15 anos, ele ligou para mim no meu serviço, desesperado. Ele, mãe, você precisa me mudar para estudar à noite agora. Eu consegui a melhor oportunidade da minha vida. Mãe, é a minha única oportunidade. Que ele era assim, bem dramático, né? Eu arrumei um serviço e se você não me colocar de noite, eu não vou poder trabalhar. Eu queria muito trabalhar, mãe, eu quero muito te ajudar. Aí, falei, Denis, quando chegar em casa, a gente conversa. Aí eu cheguei, ele me convenceu, tudo, mudei ele para estudar à noite, para ele poder trabalhar durante o dia. Aí, nessa caminhada, ele acabou arrumando um outro serviço que ele ia ganhar mais, né? R$ 800. Aí ele, mãe,
eu vou ganhar muito dinheiro, mãe. Eu vou poder te ajudar bastante, porque agora eu estou ganhando muito dinheiro. Então, e o Denis era uma pessoa espetacular, sempre assim, em todos os sentidos. Ele buscava meu filho na escola, esse de 10 anos, e quando ele queria sair do serviço para passar no shopping, assim, ele, mãe, tem alguém para buscar o Lucas? Se não tiver, eu vou buscar. Tudo bem que eu dou um jeito, eu vou buscar ele. Mas se você conseguir arrumar alguém, que aí eu vou no shopping, tudo. Ele achava que era responsabilidade dele ficar com o irmão, ficar com o sobrinho, com a Fernanda chegava do serviço e ia para academia. Pedia para o Denis ir 300 vezes no mercado, todas as 300 vezes ele ia sem reclamar. Em casa, o Denis, tudo que ele podia, além de ajudar, se ele tivesse um pacote de bolacha na mão comendo e alguém falasse assim, me dá uma, ele pegava uma e dava um pacote para a pessoa. A roupa do Denis, olha, praticamente 80% da roupa dele nem recebi de volta, que ele emprestava toda a roupa dele. O Denis era uma pessoa assim que ele se dava muito, não arrumava confusão, e eu não entendo o porquê de isso ter acontecido com uma pessoa como ele, uma pessoa que fugia de confusão, uma pessoa que ajudava em tudo que podia, uma pessoa que vivia tomando blitz policial. Na última quinta-feira de vida dele, eu me lembro como se fosse hoje, ele chegou à noite assim, mãe, nossa, de novo eu tomei uma blitz, mãe. Eu falei assim, Denis, sinal que a gente tem polícia, eles estão fazendo o trabalho dele. Eu não entendo. Uma vez, ele teve uma passagem que ele estava vindo, ele foi assaltado e roubaram a mochila dele, né? Roubaram a mochila dele, então ele tinha que trabalhar e estava levando a marmita na sacola. Aí, no serviço dele, tinha ar-condicionado, então ele vivia de blusa. Outro dia ele, mãe, hoje eu tomei a pior blitz da minha vida. O policial pôs a arma na minha cabeça e falou assim, por que você tem nessa sacola? Aí ele pegou e falou, minha marmita e meu bilhete. Aí ele mostrou a sacola, aí falou assim, por que você tá com essa blusa? Aí ele falou assim, porque lá no meu serviço tem ar-condicionado e eu sinto frio, que tava muito calor realmente, né? Aí o policial pegou e falou assim para ele, desculpa, meu filho, Deus te acompanhe. Que eu acho que foi legal até. Não dele colocar arma na cabeça do meu filho, né? Mas ele pediu desculpa, porque ele estava trajado como um suspeito. Então, por isso ele foi abordado. Mas o policial ainda pediu desculpa para ele. Agora, eu não entendo, desde aquele dia, porque eu sou uma pessoa extremamente ignorante. Como eu disse no começo, eu fui cuspida no mundo, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E não tenho estudo e nunca saí do meu bairro. Tanto é que hoje, se eu tiver que dar uma volta por aí no centro da cidade, eu me perco sozinha, porque eu sempre vivi no meu meinho aqui. E agora eu sou obrigada a tentar aprender, a tentar entender o que eu posso fazer para que eu tenha uma explicação, porque explicação do que aconteceu naquela noite, porque nem a roupa do meu filho eu não recebi. Eu só sei que ele saiu e a gente foi buscar um corpo nu. E de lá para cá, essa busca, essa luta que eu estou tentando aprender a conviver. Eu só sei que assim, o nosso dia a dia é igual ao dia a dia de todos os demais familiares. É uma casa vazia, umas fotos sem graça, porque não já está repetitiva. Eu fiz um banner enorme para pôr na minha sala para ter uma maneira de ver ele todos os dias, mas é todos os dias aquela imagem, sabe? Como se fosse só isso. E não é só isso. É a minha conquista. É tudo que Deus me deu e que o homem tirou de mim. E o pior de tudo é o homem que eu falei para o meu filho que tem que respeitar. A gente tem polícia. E foi essa polícia que tirou de mim o que Deus me deu. E eu acho que eu vou passar a palavra para a Fernanda, porque sem mais. Eu posso te perguntar umas coisas, Adriana? Pode sim. Você podia contar, você nasceu em São Paulo mesmo? De onde você é? Eu sou de São Paulo. É que assim, né? Eu sou de 1972, né? Outra época. Minha mãe era mãe solteira, minha mãe teve uma
minha irmã, né, mais velha que eu, depois dela teve eu, e naquela época de 72, né, que é o ano do meu nascimento, era muito difícil para uma mãe solteira, né? Então a minha mãe acabou dando a minha irmã e minha tia criou. Aí minha mãe ficou comigo, mas logo em seguida ela casou. E até que um dia eu saí de casa e essa é a minha história, né? Mas a Fernanda está aqui, minha filha, segunda filha, né? Nunca faltou nada para eles, nunca. Apesar da minha ignorância, eu sempre dei amor, sempre dei educação, sempre dei carinho, sempre trabalhei nessa vida. Sempre, meu filho, o Denis ficava na creche, ficava no projeto. A Fernanda não ficava sozinha, nem E você sempre trabalhou desde a cidade. casa de família. Eu não tenho estudo, né? Eu estudei só até a terceira série do primeiro grau. E também sempre achei que o meu serviço foi o suficiente, né? Que eu trabalho, por exemplo, há 25 anos numa casa, né? A Fernanda tinha 2 anos quando eu comecei a trabalhar e estou lá até hoje, né? Quando eu ganhei o Denis, eu levava o Denis comigo. Quando achei que não dava mais para levar ele, que ele estava crescendo, que estava só deitadinho, aí o pai dele estava em casa, a Fernanda tinha paixão, que a Fernanda se apaixonou por ele assim que ele veio no mundo, né? Então ficou com ele, com o pai, enquanto eu trabalhava. Né? Mas o Denis nunca foi largado. O Denis, até os 12 anos, ele tinha projeto, só parou do projeto porque o projeto fechou. Tem as professoras do Denis, que foi até na missa dele, não se conforma do que aconteceu com ele. O Denis nasceu aqui onde a gente está agora. Não tem uma pessoa aqui que não gostava do Denis. Desde criança, ele nunca fez mal para ninguém. Aqueles policiais que mataram meu filho, se parasse para conversar com ele, tenho certeza que não teria feito aquilo. Só que assim, eles simplesmente mataram, não queriam saber quem é quem, entendeu? E eu não acho isso justo. Acabou, não tem mais nada, sabe? Não tem, não adianta falar, mas você tem outros filhos, a gente quer todos. Todos, porque eu não tive um pai, não tive uma mãe, mas, nossa, quando eu era criança era meu sonho. Eu falava, ai meu Deus, eu queria saber quem é meu pai. Depois que eu tive meus filhos, que pai, que nada. Eu sempre fui pai dos meus filhos. Fui mãe, que nem o pai da Fernanda, quando eu me separei dele, ela tinha 7 anos. O pai dela me dava R$ 150 até os 18 anos. E eu nunca briguei por isso. R$ 150 e ela sempre colocava a roupinha que ela gostava, celularzinho dela, o computadorzinho dela, tudo na medida do possível. Demorava, mas eu conquistava para ela. E para o Denis não foi diferente. O pai dele também ficou 3 anos sem falar comigo, sem ver ele. E o Denis da mesma maneira. Comeu todos os dias, bebeu todos os dias, se vestiu todos os dias, tinha o notebookzinho dele, tinha o celularzinho dele, tudo assim, com meu esforço. Daí, quando ele queria o videogame dele, o Xbox, era caro pra caramba. Eu fui lá, falei, filho, você vai ter que esperar um pouquinho. Não deu 1 ano, eu fui lá e consegui comprar o videogame dele, sabe? Era pra, de repente, tudo acabar assim. Hoje eu vejo a roupa do Denis no corpo do irmão, vejo umas roupas que estão lá no guarda-roupa que eu deixo lá, que é pra de vez em quando eu sentir o cheiro dele. Tem as coisas dele assim, mas não tenho ele mais, a cama dele assim. É difícil demais, sabe? Dormir é um privilégio. Trabalhar, eu acho que é tudo, viu? Que pelo menos você sai de casa, você não fica olhando aquele banner que nada muda. E o Denis, o que é mais engraçado, ele sempre foi o preferidinho, né? Que eu falava que ele era meu filho. Quando ele era pequeno, até mamar eu dava para ele escondido. E até para a creche, minha mãe mandava eu levar ele para a creche, várias vezes eu não levava, porque eu ficava com dó, aí eu não mandava não, eu ficava com ele em casa mesmo, que eu não gostava de levar. Qual é a diferença de vocês de idade? 10 anos. E ele sempre foi ruim de comer, né? Ele tomava até sustaça, não é o nome daquilo? Um negócio caro para burro. Ele com 10 anos, ele não sabia nem se trocar direito. Não. Porque eu limpava a bunda dele, eu trocava ele. Assim, era um bebê. Assim, o Denis sempre foi muito, muito, muito mimado, assim, para tudo. Tanto é que tudo que, na medida do possível, claro, nós tivemos. E que nem minha mãe fala, nós tivemos, tudo deu-se um jeito, mas não foi tudo deu-se um jeito, tudo foi do jeito da minha mãe.
Tudo ela trabalhou para conquistar, entende? Então não foi tudo foi um jeito que a gente ganhou alguma coisa de alguém porque ganhou uma cesta básica, não, foi tudo com o esforço da minha mãe. Então, além, óbvio, da vida do Denis, a gente buscar por justiça, é isso. Como que uma autoridade, né, tira a vida de um ser humano sem nem saber quem é aquela pessoa, do que se trata, o que fez, né? Assim, foi por nada, por nada. Então, não tem como a gente aceitar situações nem semelhantes a essa. E, assim, estava no lugar errado, na hora errada, não. Se fosse uma festa, uma rua cheia de samba, do começo ao fim, cheia de forró, cheia de qualquer outro gênero musical, entende? Com certeza não teria acontecido dessa forma por ter sido na periferia. O funk existe em todos os lugares, em classe média alta, baixa, enfim, sempre tem, sempre teve. Porém, por que na periferia acontece esse tipo de coisa, entende? Então, é a classe social. E isso é inadmissível, isso não pode acontecer, até porque não foi uma família, foram 9. E não foram só as 9 pessoas, nem só as 9 famílias. Quantas pessoas vieram de lá para cá? Quantas pessoas vieram antes, né? Então, assim, são coisas que nem a gente fala, vai ficar para a estatística. Ainda que não fique, ainda que tenha justiça para esse caso. Quantos casos ainda vão vir? Quantos estão por vir? Quantos já foram, né? Então, isso não pode acontecer, a gente não pode se calar, não pode se deixar levar, porque não foi qualquer coisa, entende? Assim, era tudo que eu tinha. Eu tenho meu filho hoje, mas o Denis, ele só não foi gerado de mim. Então, é uma coisa inexplicável. Tanto é que no dia que ele saiu da minha casa, eu autorizei ele ir. Tudo bem, eu não sabia que ele estava indo para lá, mas se ele falasse que ele estava indo para lá, ok também. Eu já tive a idade dele. Tudo bem, não é nada anormal, não foi nada assim, uma coisa, você não pode, entende? Então, eu não sabia que era para lá, mas se fosse também, tudo bem. A gente tem vários vídeos dele dançando, né? Inclusive com guarda-chuva. Então, não foi nada anormal, não é nada que ninguém não faria. Se há 10 anos atrás, com certeza, se eu pudesse, eu estaria lá também. Entende? Então, não foi nada assim. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não tinha que acontecer, gente. Não podia acontecer e não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Entende? Então, é um dos motivos, assim, que... Tanto é que nem a minha mãe sabe. Eu tenho até a primeira roupinha do Denis. Isso tem 16 anos. Eu já tenho meu filho. Tenho cartinha guardada. Então, sempre... É como se fosse meu filho. E a gente não pode aceitar isso. Não é normal. Não é mais um para a estatística. Não pode ser. Então, a gente tem que lutar. Porque é inadmissível. Não tem palavras para descrever. Assim, não tem nada que faça confortar e que faça voltar atrás. Não tem nada que vá confortar a gente, nem mesmo o tempo, porque a gente nunca vai esquecer. A mídia pode esquecer, as pessoas podem esquecer, mas os familiares jamais. E é isso, não tem muito o que dizer, a não ser a busca por justiça, né? A não aceitação, que eu sempre falei, desde o primeiro dia, eu não vou aceitar isso nunca. Mas nem que você tem que passar o resto da minha vida, nem que você tem que sair balançando bandeira na rua sozinha, para lembrar que o caso existe, para lembrar que precisa ter justiça sim, e que isso não pode se repetir mais. Um dia você estava me contando sobre estudar, trabalhar. Como é que foi? A sua mãe falou que estudou pouco, trabalhou muito. Vocês estudaram, estavam trabalhando. Como é que foi? Comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Aí eu trabalhava numa bomboniere próximo de casa, né? Depois da aula eu ia para a bomboniere. Aí depois eu ia de novo e ficava mais umas 2 horinhas. Estudava e trabalhava. Aí eu tinha 14 anos, tanto é que minha mãe comprou um computador para mim, lembra? Caríssimo, né? Não era aquela tela quadrada, era um da tela fina. Aí eu tava me sentindo. E só que não tinha onde colocar, porque não tinha cômoda. Aí tanto é que o meu primeiro salário eu comprei a mesinha do computador. Aí eu fiquei me sentindo que eu comprei minha própria mesinha.
E aí foi aí que eu comecei a trabalhar. Depois eu trabalhei no McDonald's, depois trabalhei de telemarketing. Aí quando foi, acho que em 2012, eu entrei na faculdade. Aí eu fiz recursos humanos. Eu penso em cursar direito. Eu sei. Também. Deveria, deve. Eu pretendo. Leva jeito, todo mundo fala, né? Sim, sempre. E aí o Denis ficava na escola. E ele ficava num projeto e na escola, que seria um período integral, né? Se juntar os dois. Aí eu buscava ele na escola e sempre eu fazia as coisas em casa. Limpar a casa, fazer comida, olhava o Denis, aí eu buscava ele na escola. Tanto é que eu falava pra minha mãe, só tem que dar o trabalho de pôr o café na xícara, que eu deixava tudo pronto. De verdade. Tudo. O Denis tomava banho, comia, tudo. Onde eu ia, levava ele. E ele estava com 16. Acho que isso é uma coisa Isso. importante de ser dita também, né? Ele estava estudando e estava trabalhando. Lembro que a Adriana disse que tinha acabado de perder o emprego, estava trocando de emprego. Ele tinha trocado de emprego, que era para ganhar um pouco mais, né? Que ele disse para mim. Ele disse para mim que ele ia ficar rico, com R$ 800. E ele tava gostando, ele gostava do serviço. E ele não ficava parado, não. Assim, de trabalhar, nem pensar. Porque ele queria as coisas dele, era caro, né? Esses guarda-chuva é caro, a roupa de marca da idade é caro. Como é que era? Porque assim, ele estava estudando e trabalhando, mas ele é um menino, né? 16 anos. Em determinadas classes sociais, nas classes médias, nas classes altas, esse menino de 16 anos está estudando e se divertindo. E tem muitas opções também de diversão, né? Ele estava trabalhando, ele estava estudando, mas ele só tinha 16 anos. E ele pegava o Lucas na escola, viu? E ficava com o Murilo. Mas era coisa de meia hora, mas ficava também. E aí ele chegava mais ou menos 4 horas, né? 3 horas, 3h30. Aí o Lucas sai da escola às 5 e o meu esposo sai para trabalhar às 6 horas, 6h30. E ele entrava na escola às 7. Aí ele ficava um pouquinho com o Murilo até eu chegar, que era coisa de 10, 15 minutos no máximo. Aí ele ficava com o Murilo, eu ia até eu chegar da academia, ficava com o Lucas, e isso era praticamente todo dia, já era rotina. E assim, eu sempre mandava mensagem em cima da hora, que às vezes eu chegava no horário e às vezes não. Como nós moramos em frente, aí eu só, Denis, você fica com o Murilo? Ele, lógico, já vinha, pegava ele, nunca teve problema, assim, nunca falou que não ia ficar, nunca falou que não ia ir em algum lugar. E sempre de boa vontade. Eu lembro dele nunca falar não, era sempre de boa vontade. Por isso que a gente pediu. Ele era um rapaz com muitas responsabilidades, né? Era. Eu achava ele muito responsável, muito. Era o que eu ia perguntar, porque o menino de 16 anos é natural que ele queira se divertir, né? Então, como é que o Denis fazia para se divertir? O que ele fazia? Quais eram as opções que tinham para diversão para ele? Que é uma coisa tão importante para um jovem, né? Um adolescente, uma pessoa de 16 anos. Ele saía mais nos fins de semana, né? E, coitado do meu filho, como eu brigava com ele quando ele tinha que sair? Que eu nunca queria deixar, né? Principalmente por ser à noite. Mas eu voltava, que nem eu falei com... A última conversa que eu tive com o Denis foi de sexta para o sábado, né? E eu tava falando para ele que ele me pediu para sair, ele não ia nem sair. Aí chegou um amigo dele, ele ficou lá em casa com o amigo dele. Aí eles combinaram de sair um pouquinho. Aí ele veio me pedir, falei, não, Denis, não começa, você não vai sair. Ele, não, mas só um pouquinho, por favor, eu vou aqui embaixo. Falei, não, Denis, você não vai, que eu sei que você não vai voltar no horário. Mãe, é só uma horinha. Denis, você vai voltar em 1 hora? Vou. Aí, tá bom, Denis, vai. Quero só ver se em 1 hora você não vai estar aqui. Isso era 5 para meia-noite. Quando foi 1 hora, o Denis voltou, né? Aí, só que ele da porta, ele, mãe, por favor, tá tão bom, deixa eu ficar só mais um pouquinho. Falei, não, Denis, chega, já são 1 hora da manhã. Não, mãe, é só, olha, até as 3h30, eu prometo, se eu não chegar aqui até as 3h30, eu, Denis. Aí, blá, 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 tá bom, Denis, ai. Só que assim, ó, 4 horas, se você não estiver aqui 4 horas, eu não vou abrir a porta para você, você vai dormir na rua, né? Aí... Ele saiu. Quando foi 5 para as 4, mas me bateu um sono tão grande. Eu falei, falta 5 minutos. Mas eu vou esperar ele da cama. Aí eu fui para a cama e ele chegou. Quando ele chegou, aí eu peguei, né? Ele sentou do lado da minha cama, eu peguei e falei assim, filho, não era isso que eu queria. Mas, porque o Denis, ele estava bebendo, né? Então, nessas partes eu era muito chata com o Denis. Aí eu peguei e falei, poxa, meu filho, tá vendo? Não é isso que a mãe quer. Eu queria te deixar sair.
né? Porque a melhor fase da vida é agora. Tá aí, ó, daqui a pouco você está com 17 anos, que faltou 27 dias, né? E eu estava conversando isso com ele, era no... Já era sábado, né? Que era de sábado, de sexta para sábado, era 4 horas da manhã a gente estava conversando, então já era sábado, 30 de novembro. E eu falando para ele, a melhor época da sua vida é agora, você sair, se divertir, mas está começando errado, né? Foi a última conversa que eu tive com ele, depois de ele ter me implorado para sair, saiu, voltou no horário, no sábado, antes do acontecido, que a gente passou o dia junto, a gente foi no Dalília, ele me ajudou a comprar Dalília é comércio aqui perto, né? Ele me ajudou a comprar sapato, tudo, assim, escolher, né? Aí na saída da loja ainda falei, nossa, Denis, eu gastei comigo, R$ 260 de sapato comigo. Aí ele fez assim, né? Que ele sabe que eu não gasto com essas coisas, né? Aí eu falei, Denis, mas se fosse seu, seria um pé só, né? Aí ele falou, mãe. E a gente passou um sábado maravilhoso. Ainda antes de vir, ele falou assim, poxa, mãe, justo hoje que você vai sair, eu ia trazer a Emily em casa, que era a namorada dele, né? Aí eu peguei e falei assim, Denis, vai lá na sua irmã, né? Fica na sua irmã, fala para ela vir almoçar com a gente amanhã. E assim, um sábado tão maravilhoso, tão... Saí, aquele dia foi aniversário da minha prima, fui para Itaquera, e na hora que eu saí, ainda saí correndo, porque estava iniciando a chuva, né? E o Uber estava na porta esperando. Nem me despedi do meu filho direito, não senti nenhum sinal, assim, de que era a última vez, sabe? E eu lembro a roupa que ele estava, lembro, nossa, foi um dia tão perfeito aquele, porque na parte da manhã, nesse mesmo sábado, eu estava sentada lá no portão em casa, e ele estava subindo ele e a Fernanda, né? Tão bonitinho, hoje eu olho assim para lá, para baixo, parece que eu vejo ele subindo junto com ela, sabe? E assim ele passou aquele dia comigo, almoçou com o irmão, depois, quando eu saí de casa, deixei ele com o irmão mais velho, e ele ficou com a Fernanda também. Acho que ele se despediu de todos nós, sem a gente sentir que era uma despedida, né? Seria muito bom se vocês tivessem oportunidade de conhecer eles, ao invés de a gente se conhecer através dele, com essa dor tão gigantesca. É tão difícil falar do Denis, é tão difícil. Por isso que eu quase não falo, sabe? Não planejei nada, que nem eu falei para Fernanda, não estudei nada, porque eu tento fugir, sabe? Falei, eu vou ficar pensando que eu vou falar, que eu não vou falar, as coisas estão aqui dentro, sabe? E ela sai. Melhor deixar fluir na hora, porque não é novidade, não é nada que a gente vai inventar ou arrumar. Então, são histórias, né? São memórias. Isso, memórias. A ideia é que a gente possa um pouco fazer um registro material mesmo dessas memórias pra gente, coletiva. E aí, assim, depois que ele saiu, né? E o que aconteceu naquela noite é algo que a gente ainda não sabe perfeitamente, né? Estamos descobrindo. Se vocês acharem que a gente pode passar para essa parte, ia pedir que vocês passem um pouco sobre como é que como é que tem sido esse processo, porque é isso, seu irmão saiu para uma festa para se divertir, né? E vocês, de repente, foram surpreendidos com uma notícia absolutamente inesperada, impensável, né? O que vem a partir daí, esse processo, entender o que foi que aconteceu. Eu queria que se vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente como é que tem sido, como é que foi, como é que tem sido esse processo. Na verdade, a gente ainda está no processo de entender, né? E talvez, se é que tem algo que faça a gente entender, porque se estivesse doente, se fosse algo natural, se fosse um acidente, eu acho que seria algo que conformaria. Tudo bem, não vai trazer de volta, a dor seria a mesma, ok. Mas, coitado, estava doente, foi um acidente. Mas não foi um acidente, não foi uma fatalidade, foi proposital, entende? Então, acho que é isso que martela dia após dia na nossa mente, do porquê, para que tanta maldade, para que isso, porquê disso, de lá para cá, desde o primeiro dia. Pra gente, assim, não aconteceu. Para mim, até hoje, assim, não sei, mas não me caiu a ficha até hoje. Tanto é que quando nós ficamos sabendo, foi no hospital. Claro que a gente tomou um choque na hora, mas eu falei, não, é mentira isso, imagina. E eu quis ir pessoalmente no IML, aí eu fui, me mostraram por foto. Como é que
cara não sabe. A questão do horário, né? A minha mãe tinha falado porque ele ia deixar a chave comigo e ele não deixou. E nesse dia minha mãe dormiu aqui. E aí quando foi mais ou menos meio-dia, a gente foi chamar ele. E ele não... E a gente gritando na janela, o vizinho perguntou se a gente queria ajuda para arrombar a porta. A gente achou que ele estava dormindo. E ele dormia, tinha um sono pesado mesmo. Então, nós imaginamos que ele estivesse dormindo, né? Mas ele não estava. E a gente chamou, até que minha mãe mandou mensagem para um amigo dele que falou que teve essa confusão e que o amigo dele falou que tinha deixado o Denis com os policiais, que o Denis parece que tinha caído e ele foi ajudar o Denis e o policial falou, pode deixar ele com a gente que a gente toma conta. E saiu. Só que aí a minha mãe, quando eu entrei, minha mãe é bem desesperada, né? E aí eu fiquei, mãe, calma, não foi nada, tá doida? Calma. Tentando apaziguar. Aí quando eu ouvi o áudio do menino, aí eu fiquei preocupada. Aí eu falei pro meu esposo, pega a moto e vamos na casa desse menino. Só que eu nem sabia quem era, nem onde morava. E aí eu já perguntei, fiz uma postagem no Facebook, né, para que se alguém soubesse dele, me chamar no WhatsApp. E já fui mandando mensagem para as pessoas que eu via que era do convívio dele. E aí quando a gente voltou, a patroa da minha mãe viu a minha postagem no Facebook e de manhã ela tinha acompanhado o noticiário vendo o que aconteceu em Paraisópolis. E ela associou, porque o Denis fez uma postagem. Ela ligou no hospital e disseram que ele estava lá. Aí, para lá nós fomos. Então não procuraram vocês, né? Não, em hipótese alguma. E eu acho estranho também não ter procurado a gente, sendo que ele era menor de idade e ele estava com um documento que é o bilhete único escolar, que lá tem o número do RG, tem data de nascimento, o nome da escola. Então, basicamente tem tudo, né? Então, eu imagino que conseguiria achar a gente sim. Ainda mais tratando de policiais, né? Que ele foi socorrido por policiais. E também o fato de que não isolaram o local. Enfim, várias outras coisas, assim, que completamente absurdas, que no meu ponto de vista é absurdo. Quando nós fomos no hospital, disseram que ele deu entrada sem vida, e aí a gente não acreditou, enfim. Em estado completamente de choque, né? Aí nós fomos até o IML, aliás, eu fui com outros irmãos dele por parte de pai. Ele não estava mais no hospital, então, quando vocês chegaram? Não, porque a gente chegou lá, era 5 horas da tarde, a gente não sabia. A gente estava procurando por aqui. E depois que tudo isso passou, outra coisa também que me chamou a atenção foi o fato de que, quando eu cheguei no IML, no dia seguinte, sem ser no sábado à noite, que eu fui no sábado à noite, só me mostraram foto. Quando eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eles disseram que não podia ver, assim, só pude ver o rosto, né, do pescoço para cima e do joelho para baixo. Tava com um pano azul coberto, não me deixaram ver. E eu falei que eu assinaria qualquer termo, né? Por que eu não posso? Falei, eu quero trocar. Eu falei, troquei minha irmã a vida inteira, quando criança, né? E aí eles disseram que não podia por risco de contaminação, isso no IML. Eu falei, mas meu irmão não estava doente. Eu falei, contaminação do quê? Fizeram um pouco caso, disseram que não podia, e não pude mesmo. Tanto é que quando eu entrei na sala, tinha um rapaz que ficou em pé ali do lado para se certificar de que eu não ia puxar o pano. E também eu ia puxar sim, só que o irmão dele me segurou. E, enfim, aí foi uma confusão, eu passei mal, enfim, não pude ver ali naquele momento. E aí, lá no velório... E disseram para vocês, lá no IML ou no hospital, não sei, o que disseram que tinha acontecido com ele? Porque eu imagino que vocês chegam lá e vocês não sabem nada. O que disseram? Na verdade, eu nem lembro direito, quando a médica chamou a gente, parecia que a gente estava lá horas esperando. E aí eu já entrei na sala no corredor, onde havia emergência, entrei nas salas, aí eu já comecei a chorar, e uma médica veio atrás de mim e falou que eu não podia fazer isso. Aí eu falei, mas acontece que eu não tenho notícia do meu irmão, tô aqui esperando, ninguém fala nada, e já me alterei também, eu tava chorando. Ela falou, então você aguarda ali que a médica já vai vir falar com você. E nisso eu voltei chorando, minha mãe falou o que foi, e eu falei que eu tava nervosa. E de fato eu não sabia, mas eu tava nervosa, tava com medo de que tivesse acontecido alguma coisa grave. E aí chamaram a gente, e quando ela chamou nessa sala, eu nem me lembro, eu sei que ela mandou encostar a porta e começou a falar, olha, é que eles deram entrada. Aí eu já vi que nem me lembro quais foram as palavras, mas eu vi que tinha alguma coisa ali errado. E ela falou alguma coisa de entrada sem vida, alguma coisa desse tipo. Porque ele chegou lá em óbito e eles tentaram por meia hora, mas não teve resultado. E eu nem ouvi tudo isso, eu só ouvi que alguma coisa deu errado. Assim, na minha cabeça, não morreu, mas
não sei explicar. Na hora eu já caí no chão e, enfim, foi a maior loucura, assim. Na minha vida nada vai superar aquele dia. E aí, como eles não deixaram eu ver o corpo, eu precisava ver. Aí, quando a gente chegou lá, eu esperei minha mãe se afastar e pedi. Tinha uma amiga próxima, eu falei pra ela, eu não tinha nem força nem pra falar. E eu só falei pra ela, pede pra todo mundo sair daqui, agora. E ela falou assim, não, Fernanda, não pode fazer isso. E eu falei assim, por favor, manda todo mundo sair daqui agora. E aí eu já comecei a abrir o caixão. E que eu precisava ver, entende? Eu não podia. Como assim? Eu vou ficar com dúvida. Porque na foto que me mostraram, o dente do meu irmão era retinho. Tava tão perfeito, normal, entende? Então não foi isso que falaram. Eu não sabia, assim, basicamente de nada, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era o que estavam me falando. E eu sou estavam uma te pessoa falando? que era o pisoteamento. Pisoteado? E isso, desde do hospital. E as notícias, enfim. Aí eu pedi para todo mundo sair, ficaram algumas pessoas para poder me ajudar, né? Aí fecharam a porta, nem me lembro quem ficou, assim, não sei nem quem tava lá, eu sei que era muita gente, ao mesmo tempo eu não vi ninguém. E aí eu abri o caixão, né? E eu peguei a mão do meu irmão, assim, para olhar, para ver o que fizeram com ele. E não tinha nada. Assim, a mão dele não tinha machucado, o pé também não tinha quebrado, não tinha nada. E aí eu fui tirar a blusa para ver, e aí não deixaram eu ver porque tinham costurado bem feio, sabe? E aqui também. E aí não quiseram deixar eu ver as outras partes, entende? Por isso que até hoje já se passaram 6 meses e eu falo que eu quero ver as fotos. E até agora, nem as fotos eles disponibilizaram pra gente. E desde desse dia, na hora que eu vi, eu falei, não foi isso que aconteceu. Rolou o velório, o enterro, na mesma hora eu falei, eu quero saber quem estava lá. Enterrou, na mesma hora eu já falei, quem estava lá com ele, eu quero saber agora. Já chamei ali mesmo para saber o que aconteceu. E de lá para cá, acabou. Assim, acabou com a minha vida, mas eu também não vou dar paz para ninguém. Eu quero saber o que fizeram com o meu irmão. E eu falei com os meninos que estavam lá, que disseram que os policiais cercaram de fato, que eles bateram muito, que teve muito gás de pimenta. Enfim, eu fui até Paraisópolis 3 vezes, fui ver onde que era o local, fui na viela, andei na viela, vi quantos passos tinha na viela, de quantas janelas tinham, se tinha para onde correr, tudo. Eu queria saber tudo, 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 tudo. Fui no hospital também, pedi prontuário, tanto é que foi o que eu fui na zeladoria do hospital também, e lá estavam as roupas dos outros meninos. Eu não pude abrir, porque não era do meu irmão, não era da minha família, então não pude abrir, que eu perguntei se eu podia olhar, eu falei, abre você, só me mostra o que tem nessas roupas. E eles não deixaram da zeladoria, mas também foram super educados comigo. Falaram que era um procedimento do hospital, mas que não poderiam. Me falaram que as roupas chegaram molhadas e mijadas. A grande maioria das roupas estavam com cheiro de urina e que tinha um celular lá que, por um acaso, desceu sem querer, porque lá não é lugar desse tipo de pertence, e estava no bolso. E eles não sabiam. Então, é por isso que tinha esse celular lá. E desde então, foi isso. E que nem eu falei, meu irmão não saiu da minha casa de cueca, sendo que nem a cueca dele eu recebi. Então, nada, a gente não tem nada. Das roupas que estavam lá, quando eu voltei para buscar, nenhuma era do Denis. Então, não sei o que fizeram com a roupa dele, não sei se talvez tinha alguma coisa na roupa dele e deram sumiço na roupa para que não seja uma prova. A única coisa que eu sei é que pisoteamento não foi. Eu tenho plena convicção. Até porque 5 mil pessoas numa viela de 1 metro, digamos assim. Como é que não quebrou um braço, uma perna, não abriu uma cabeça, não fez um galo, sabe? Entende? Não machucou. É impossível. Se alguém caísse no chão, ia pisar no braço, nas articulações ia quebrar, o pé ia quebrar, porque ninguém cai com o pé. Impossível. Então eu não tenho isso
para mim que tenha sido pisoteamento, como dizem, né? Uhum. E até pelo fato de que tinha para onde correr. Ainda que fosse 5.000 pessoas numa viela, se não tivesse cercado, eles tinham como sair. Então não foi uma ação desastrosa da polícia. Desastre é eu derrubar um copo da minha mão. Como que eu vou matar uma pessoa? Isso vai ser desastre? Isso não é um desastre para mim, sabe? Entende? Talvez não é para mim porque foi comigo. Para os demais pode ser um desastre porque não foi com nenhum familiar dele. Talvez se fosse, jamais usariam essa palavra. Agora o que fizeram é crueldade, não tem outro nome. Não foi fatalidade, não foi sem querer, entende? E eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer num bairro de rico. Mas o que vocês esperam como uma resposta para o que aconteceu? E como é que vocês têm se organizado, se articulado para garantir que essa resposta chegue, já que a forma como você conta, né, como você está me contando, não dá a entender que se vocês sentarem e esperarem, essa resposta vai chegar, né? Então, vocês estão se articulando. Então, assim, o que é que vocês gostariam de ver acontecer e como é que vocês têm se organizado para isso? É que eles fossem punidos, né? Eu acredito que a exoneração e cumprir legalmente, porque se fosse o contrário, se meu irmão tivesse matado um policial só, não precisa nem ser 9, só um, não precisa nem ter matado, ter agredido, qualquer coisa do tipo, eu e minha família talvez não estaríamos mais aqui, o meu irmão com certeza não. Eu acho que a sociedade em si, ela precisa saber a responsabilidade do que um ato desse causa nas pessoas. Sim. Não foi só aquela pessoa, não foi só aquela família, são várias que todos os dias são notificados, e fora o que a gente não vê na mídia, entende? Então, no mínimo, é que fossem severamente punidos para que servisse de exemplo para outros, porque a gente sabe que não tem lei para isso, né? Não tem lei para nós. Para eles tem, inclusive o excludente de ilicitude, que eu acho um absurdo, entende? Então, eu acho que é o mínimo, que assim, nunca, isso literalmente nunca, a gente vai ter um dia comum, comemorativo, um dia de um aniversário, um Natal, um Ano Novo, um Dia das Mães, uma Páscoa, ou um dia comum do nosso cotidiano. Nunca mais vai ser o mesmo para o resto das nossas vidas. Então, é o mínimo que a gente espera. Eu não sei nem o porquê que eles já não estão aguardando esse processo todo presos, porque eles tinham que estar presos a partir do momento que eles só tiraram da cena do crime, que aquilo foi um crime, os corpos sem vida. Não pode. Se uma pessoa morre dentro de casa de um infarto, a outra vai e mexe, essa pessoa vai ser responsabilizada porque não pode. Eu, na minha ignorância, conheço isso. Por que eles tiraram esses jovens dali sem vida? Para atrapalhar o serviço da perícia? E por que eles estão aguardando livre? Não entendo. Eu não entendo. Que leis são essas? Nada justifica, nada. Eles não estavam fazendo nada demais, mesmo se estivessem ali, eles decretaram a sentença de morte deles. Nós não temos pena de morte. Então, se eles estivessem mesmo ali cometendo um crime, eles não mereciam morrer. Eles não estavam ali cometendo um crime. Os policiais continuam aí, como a Fernanda disse, eles têm a vida deles. A gente não tem mais. Para nós não adianta. Acabou e pode passar o resto da vida, nada vai modificar aquele dia. Como perguntei, né? Vocês têm se organizado para que não caia no esquecimento, que é algo que eu sempre escuto vocês falando dessa maneira, né? Usando esse termo. Fernanda teve até na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi. E aí ainda isso teve um probleminha, que foi o coronavírus, né? Então, conta um pouquinho para o que estava acontecendo, o que vocês estavam fazendo, essa coisa da comissão, e aí depois acho que para a gente encaminhar para encerrar, como é que chega essa questão da pandemia, né, no meio desse processo para vocês. Sim, lá em Porto Príncipe foi feita uma reunião, né, para denunciar o Estado brasileiro pelo ocorrido, e lá para mim foi bem triste, né, assim, foi muito cansativo a viagem, muito longe, e assim, e foi bem cansativo psicologicamente falando, embora eu estava com pessoas ali que eu me sentia segura,
que foram super acolhedores comigo, que foi o pessoal da Coalizão Negra por Direitos. Foram muito acolhedores, mas a situação que me fez chegar lá, entende? Mexeu muito comigo psicologicamente. Tanto na hora de dormir, com a preocupação do que eu ia falar na reunião, se eu ia conseguir falar, porque agora eu tô menos chorona, mas antes, falasse 10, eu já chorava. Então, eu tinha 3 minutos só para falar. E eu passei 3 dias, assim, lá. 3 dias pensando, eu não posso chorar, eu não posso errar. Que era essa pressão psicológica, né? Eu não posso, nada pode dar errado. Tanto é que depois, quando tudo deu certo, eu até mandei uma mensagem para minha mãe. Falei, nossa, mãe, eu consegui, porque eu achei que não ia dar, que eu não ia conseguir falar. O que eu puder fazer para que não caia no esquecimento, para continuar cobrando por justiça, eu vou continuar fazendo, vou, enfim, fazer o que for necessário, o que for possível, dentro do possível e do impossível, para que não caia no esquecimento, não seja só mais não seja só mais um caso. Então, eu imagino que, em memória do meu irmão, eu tenho a responsabilidade não só com ele, mas com meu filho, com meus irmãos, com pessoas que eu conheço, com a sociedade em geral, de não deixar isso persistir, não deixar isso acontecer. Eu quero que eles sejam um exemplo a não ser seguidos, que eles paguem, que eles sejam punidos, para que vejam como é que assim, tem que mudar essa política de que um policial faz e 10 passa a mão, 10 passa a mão na cabeça, não deixa assumir o erro, entende? Então, é uma autoridade que eu tenho, na verdade, que ensinar o meu filho a respeitar. Como? Eu te pergunto hoje como, entende? Se eu mesma acabo tendo receio. Eu já ouvi muito isso, quem tem medo de polícia é bandido, mas não, é pobre e preto. Sim. E isso tem que ter medo de polícia. Seja você trabalhador, seja você crente, seja você da religião que for, entendeu? Você sendo pobre e preto, você tem que ter medo, sim. Tem que ter medo, você tem que ter receio. O que você for fazer, em qualquer coisa, em qualquer abordagem, em qualquer situação, você tem que pensar 1000 vezes antes do que você vai falar, como é que você vai agir para que você não ofenda aquele policial, para que você seja harmonioso, para que ele consiga te ver com uns bons olhos, entende? Não pelo que você é, pelo que está passando, e sim para você ter que fantasiar alguma coisa na cabeça dele para ele ver que sua vida importa. Só a questão da pandemia, a situação que a gente vive nesse momento, que é outra situação que não dá para chamar de desastrosa, como você falou, que é outra situação de intencionalidade, né? Mas, para a gente fechar, eu só queria que vocês falassem sobre como é que essa situação atravessou de vocês. Na verdade, a pandemia em si, para a gente, né, além da doença, é mais o psicológico, né? Porque a gente está no processo do luto. Se é que isso passa um dia, eu não sei. Mas a gente está no processo de achar forças e de saber que vale a pena tentar, vale a pena viver, vale a pena criar o meu filho, vale a pena correr atrás. Então, a gente ainda está nesse processo de voltar para si, de trazer parece que eu falo que minha alma saiu do meu corpo, né? Que eu não sou mais a mesma. Não sou, em hipótese alguma, em nada. Então, não digo nem a descrença, mas sim no sentido geral, de você perder a esperança mesmo. Então, a pandemia, a minha preocupação maior, por incrível que pareça, era deixar de trabalhar, porque ficar dentro de casa é uma tortura, e eu imagino que seja para todo mundo, para todas as famílias que passam nesse momento, eu acho que ficar em casa é a pior opção, porque pelo menos no meu trabalho eu falo que eu vivo uma vida normal, né? Assim, lá eu trabalho, eu produzo, eu acordo cedo, eu vejo pessoas, enfim, eu me distraio. Já dentro de casa, não. Então, além desse processo de luto, para nós, luta, pandemia, é muita coisa. Assim, chega uma hora, parece que a gente vai ficar doida. E fora essa pausa, né? Que nós estamos tendo aí em relação ao inquérito. E ainda tem essa. E aí, saber que as pessoas que fizeram isso está por aí, está livre, né? E a gente cada vez mais preso, né? Sim. Preso ao pensamento, preso às dores, preso a tudo. Porque o que eu era naquele dia, tudo que eu tinha um dia antes, tudo, parece que eu não tenho mais nada hoje. E eu digo isso em relação a tudo. Até eu trazer, sabe, de volta
Eu consegui, até meu filho, eu fiquei uns 15 dias, assim, praticamente com os outros. Eu sabia mentalmente que eu tinha que voltar para minha realidade. Olha, meu filho precisa comer, eu preciso limpar a casa, são coisas básicas. A gente não vive na sujeira, não tem a louça para lavar, comida para fazer, filho para olhar, né? Mas até a gente digerir tudo isso, a gente voltar pro corpo é difícil. E cada dia vem sendo um dia de cada vez. Teve um dia que eu tava indo trabalhar. Parece que agora eu tô um pouco melhor. Mas eu não podia ver um adolescente que já dava vontade de chorar. Você sabe? Ou alguém um pouquinho mais velho. Olha a cidade ali, mano. Meu filho, meu irmão nunca mais vai ter cidade. Não vai chegar na cidade. Eu tenho 27 anos hoje. Eu me considero nova. Porra, meu irmão mais novo que eu. É uma coisa assim inexplicável, impossível de entender. E o pior é saber que as pessoas estão livres, que é uma impunidade e ainda a gente tem que provar, a gente tem que lutar para que tenha justiça, provar que estão errados, provar que, sabe, é impossível a gente digerir essas informações, sabe? Eu acho que nem são 6 meses, é muita coisa, é metade de um ano e não caiu a ficha ainda. É estranho demais. E eu não sei nem o que eu penso pro meu filho no futuro. Eu não sei nem se ele vai ter um futuro. Meu filho é pobre, é negro. Assim, eu falo, é desesperador. Eu tô ferrada. É esse o sentimento que eu tenho. Quando esse menino falar pra mim que quer sair, tanto meu filho quanto meu irmão, sabe? E a gente fica numa paranoia, assim, de que até com a pandemia, que nem eu falo, eu falava pra minha mãe, pelo amor de Deus, para de ficar andando, passa álcool em gel, eu não posso perder ninguém. Não ninguém pode. Mas na fragilidade do momento, como é que eu vou cuidar de 2 crianças se acontece alguma coisa com a minha mãe? É umas coisas assim que deixa a gente paranoico. Eu fiquei dias sem dormir, tanto no dia que aconteceu, quando aconteceu, quanto recente. E se fosse, como eu já disse, um acidente, uma doença ou algo do tipo, eu acredito que já teria superado. Mas pelo fato de como foi, quem foi que fez isso, por que é que fez isso, que por nada, eu acho que para assimilar isso daí é muito difícil. E talvez a questão psicológica, tanto de pandemia quanto o luto, a luta da gente tentar descobrir o que aconteceu, de punir os responsáveis, enfim, é uma coisa gigantesca que a gente tem que carregar. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, assim, mentalmente falando, eu tô me redescobrindo. Eu preciso saber hoje quem eu sou, porque para mim nada mais importa. Ao mesmo tempo que tudo tem importância, nada mais importa. Entende? É uma coisa muito difícil de lidar, de falar, é contraditório ao mesmo tempo, né? Como que uma coisa é importante e ao mesmo tempo você também não tem nada a perder. Então é muito estranho mesmo. É uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espera eu chegar. Valeu, menor, espera eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem.